Olá, ouvintes. Bem-vindos ao Pobre Filosofia Podcast, seu espaço para entender as complexidades do mundo. Mudei a voz para dar aquela diferenciada. No episódio de hoje, vamos mergulhar em um sistema que moldou a sociedade chinesa por décadas, o Hukou. Prepare-se para descobrir como um simples registro familiar se tornou uma poderosa ferramenta de controle social e desigualdade. Quem diria que o comunismo espalha desigualdade, mas não eram eles os defensores do igualitarismo? O igualitarismo funciona para o povo, mas não para os líderes do Olimpo, a casta superior. O que é Hukou? Explicação clara e concisa. Um sistema de registro familiar chinês criado na década de 1950. Tradução: nova casta estatal. Objetivo original: controlar a migração das áreas rurais para as cidades, planejar a alocação de recursos. Mas não me diga, assim como a utopia de More, já os socialistas subfinanciados leram isso? Há uma parte onde o governo escolhe quem está onde. Imagine um ID que define onde você pode viver e quais serviços você pode acessar. Já disse que o comunismo não é Marx, mas Maquiavel, More, Hobbes e uma pitada de Rousseau. Hukou urbano versus Hukou rural. O playboy comunista estaria preparado? Diferenças cruciais: acesso à educação, saúde, habitação, emprego. Cidadãos de primeira classe versus cidadãos de segunda classe. Contexto histórico: China pós-revolução e a necessidade de controlar o crescimento urbano. Hukou como uma ferramenta para garantir a estabilidade social e a produção agrícola. Mas isso persiste. Em Utopia, More idealiza uma sociedade onde a mobilidade é controlada e os cidadãos são designados para suas funções e residências. Similarmente, o Hukou chinês historicamente limitou a migração rural-urbana, restringindo o acesso a serviços sociais e oportunidades de emprego com base no registro residencial. Na Coreia do Norte existe um sistema chamado Songbun, que determina a vida dos cidadãos com base na lealdade ao regime da família Kim. Este sistema pode ser comparado ao Hukou da China em alguns aspectos, pois ambos influenciam o acesso a recursos e oportunidades. A Coreia do Norte também possui a ideologia Juche, que promove a autossuficiência política, econômica e militar. Essa ideologia é acompanhada por um culto à personalidade da dinastia Kim. O sistema Songbun, na Coreia do Norte, juntamente com a ideologia Juche e projetos como a cidade de Samjiyon, refletem um sistema complexo de controle social e organização que molda a vida dos cidadãos. Após a morte de Stalin, as colônias de trabalho correcional substituíram o sistema Gulag. Embora menos brutais, ainda envolviam trabalho compulsório. Essas colônias eram classificadas por regimes de severidade, como comum, reforçado, estrito e especial. Ciblag, ou Diretoria Siberiana de Campos para Fins Especiais, operou na Sibéria Ocidental e fornecia mão de obra para diversos setores, como indústria, mineração, agricultura e construção. O Solag, especializado em extração de madeira e indústrias associadas, o Usolag era um campo de trabalho forçado localizado na região de Perm, na Rússia. Campos de Trabalho Correcional, ITL, eram campos penais de trabalho na União Soviética, onde os prisioneiros participavam da construção de canais, estradas e outras instalações industriais, principalmente nas regiões do extremo norte e do leste. Esses sistemas, embora distintos do Gulag, compartilhavam a característica de utilizar trabalho forçado como meio de punição e controle social na URSS. A tragédia não acaba na utopia de Moros, mas se estende a Platão. Quer ver? Tanto no sistema de castas de Platão quanto no sistema Hukou, a sociedade é organizada em grupos com diferentes níveis de poder e status. No sistema de Platão, os guardiões, líderes filósofos, estão no topo,
seguidos pelos auxiliares, soldados protetores, e finalmente pelos produtores, trabalhadores, agricultores. No sistema Hukou, os residentes urbanos têm mais direitos e benefícios do que os residentes rurais. Ambos os sistemas limitam a mobilidade social. No sistema de Platão, os indivíduos devem permanecer em suas funções designadas com base em suas habilidades naturais. Da mesma forma, o sistema Hukou dificulta a mudança do status de residente rural para urbano, restringindo o acesso a serviços públicos e oportunidades de emprego nas cidades. Ambos os sistemas envolvem um alto grau de controle estatal. No sistema de Platão, o Estado supervisiona a educação e atribui funções aos cidadãos. No sistema Hukou, o governo controla o registro de residência e aloca benefícios sociais com base nesse registro. Ambos os sistemas são justificados por uma ideologia específica. No sistema de Platão, a divisão de classes é vista como necessária para uma sociedade justa e harmoniosa. No sistema Hukou, a restrição à migração é vista como necessária para manter a ordem social e garantir o desenvolvimento econômico. O sistema Hukou da China pode ser visto como uma combinação de elementos encontrados nas ideias de Platão e Thomas More, Morus, mas com suas próprias características e propósitos específicos. O sistema Hukou da China não é uma cópia direta nem do sistema de castas de Platão, nem da utopia de Thomas More, mas compartilha algumas características com ambos. Ele combina elementos de hierarquia social, controle estatal e planejamento centralizado, com o objetivo de manter a ordem social e promover o desenvolvimento econômico. No entanto, o sistema Hukou também tem sido criticado por restringir a liberdade individual e criar desigualdades sociais. Atlântida é uma ilha mítica descrita por Platão como uma sociedade avançada que acabou submergindo no oceano. Embora Atlântida seja frequentemente vista como uma utopia devido à sua avançada civilização, o sistema Hukou não se assemelha diretamente a ela. Atlântida é mais uma representação de uma sociedade ideal que alcançou um alto nível de desenvolvimento antes de sua queda. A Cidade do Sol é uma comuna densamente povoada e extremamente empobrecida, localizada na área metropolitana de Porto Príncipe, no Haiti. Ao contrário de uma utopia, a Cidade do Sol é caracterizada por pobreza extrema, falta de saneamento e violência. Nesse sentido, o sistema Hukou não se compara favoravelmente à Cidade do Sol, pois o Hukou busca controlar a migração e alocar recursos, enquanto a Cidade do Sol é um exemplo de desigualdade e falta de oportunidades. Embora o sistema Hukou possa ter sido idealizado com alguns objetivos utópicos em mente, como o planejamento centralizado e a estabilidade social, ele não se compara favoravelmente a utopias como Atlântida e certamente não se assemelha à realidade distópica da Cidade do Sol. Mas voltando para esclarecer, como um roteiro de podcast. O impacto do Hukou na sociedade chinesa, desigualdade e segregação. Migrantes rurais, a população flutuante sem direitos plenos. Exemplos concretos: dificuldades para matricular filhos na escola, acesso limitado à saúde. Apartheid invisível, condições de vida precárias, salários baixos, falta de proteção trabalhista. Mobilidade social limitada. O Hukou como barreira para ascender socialmente. Histórias de vida, depoimentos, reais ou fictícios, de migrantes que enfrentam dificuldades por causa do Hukou. Uma criança com Hukou rural já nasce em desvantagem. Impacto na economia. Mão de obra barata e flexível. O lado positivo para o milagre econômico chinês. Limitações ao consumo interno. O lado negativo para o futuro da economia. O Hukou, que antes impulsionou o crescimento, hoje pode estar travando o desenvolvimento.
O sistema Hukou tem sido comparado a um tipo de apartheid invisível, devido às desigualdades que cria entre os cidadãos chineses com base em seu local de residência. O sistema Hukou tem sido amplamente criticado por perpetuar a desigualdade social e restringir a liberdade individual. Muitos argumentam que ele cria uma divisão injusta entre os cidadãos urbanos e rurais, impedindo que os migrantes rurais acessem as mesmas oportunidades que os residentes urbanos. Embora o governo chinês tenha implementado algumas reformas no sistema Hukou nos últimos anos, muitos desafios persistem. A desigualdade entre os residentes urbanos e rurais ainda é significativa, e muitos migrantes rurais continuam a enfrentar discriminação e marginalização.